Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao culto desta noite, louvando e exaltando o santo e eterno nome do Senhor. Viemos aqui para render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças aos Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendem graças aos Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor. Louvado seja o santo nome de Deus. Nós temos um Deus que é temível entre as nações, e que é poderoso, que é grande, que é tremendo. E Ele, na pessoa do Filho, que é Deus Salvador, o nome dele é acima de todo nome. E que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão em cima no céu, embaixo na terra e embaixo da terra. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos.
nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Louvado seja o santo, eterno e glorioso nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Amados do Senhor, não haveria vida se não houvesse o autor da vida, aquele que fez os mundos e criou o homem para o louvor da sua glória. Autor da vida. Nada pode parar os planos de Deus. Ele é poderoso em todos os seus feitos. Nada, ninguém pode deter o Senhor. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Vamos sentar. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está
em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão para me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para fazer a lei. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amados de Jesus, é bom estar com Jesus. Onde Jesus está, tem paz. Onde Jesus está, tem salvação. Onde Jesus está, tem cura. Onde Jesus está, tem libertação. Onde Jesus está, tem fartura. Onde Jesus está, tem amor, tem perdão, tem misericórdia. E eu sempre quero estar com Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Oh, Senhor, junto aos teus pés. este é o meu lugar. Pois prazer maior não Nunca ouvi, nunca há verá. que me render e te adorar. Eu, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai querido, por mais um domingo estar aqui em tua casa, juntamente com os meus irmãos. Muito obrigado pela semana que o Senhor Deus nos deste, Senhor Deus, uma semana de bênção, uma semana de livramentos, Pai. O anjo do Senhor, o próprio Senhor, sempre esteve ao nosso derredor, guardando e livrando de tudo, qualquer perigo. Obrigado, Pai Santo, porque os meus pecados são limpos e purificados através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Por amor a mim, e aí ao terceiro dia, o Senhor foi sepultado, ao terceiro dia o Senhor Deus ressuscitou. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, porque cada vez mais nós devemos estar louvando, te adorando, te exaltando no teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor Deus. Agora eu quero te suplicar pelo teu servo que irá trazer a mensagem para nós. Com certeza virá de encontro aos nossos corações. Muito obrigado por isso. Sei com ele nesta hora e com todos que estão aqui, para que abra os seus corações, ouvido, mente, para que a mensagem entre, Senhor Deus, dentro dos nossos corações, para sairmos diferente de como chegamos, Pai. Muito obrigado por tudo, essa oração que faço em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o santo nome de Deus. Os irmãos podem se assentar. Me abre a porta. Abre a porta. Nós estamos dando início hoje a uma nova série de mensagens intitulada Só o Senhor é Deus. Eu sei que neste mundo onde tem mais de 300 milhões de divindades espalhadas pelo mundo através dos tempos, há um único, supremo, eterno e glorioso Deus Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais. E ainda existem pessoas que são ateístas, que não creem em Deus, e é uma grande soma de milhões de pessoas que não creem em Deus. E aqueles que creem, mas não obedecem a relatos da palavra de Deus, nós estaremos vendo a soberania de Deus hoje neste culto, e está embasada em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Deuteronômio, o livro que é o sermão de despedida de Moisés, que traça o relato da história do povo de Israel, desde a sua retirada com mão forte do cativeiro de 400 anos do Egito e até a entrada da terra da promessa, da terra prometida, Canaã, 4:35. Está escrito assim: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nem um outro há senão Ele. O amados de Jesus Cristo, Moisés estava se revelando, Deus estava se revelando pela boca de Moisés, especificamente a nova geração de israelitas que eram filhos daqueles que saíram do cativeiro do Egito em um acampamento nas planícies de Moabe, às margens da terra prometida, do lado oeste do Rio Jordão, e de longe eles já podiam avistar as terras de Canaã. Alguns poucos, pela segunda vez, depois de 38 anos. E eles podiam avistar as terras de Canaã. E era o momento exato da transição da promessa para a conquista. Estão ali, Moisés vive os seus últimos momentos de vida, mas em todos os momentos de serviço a Deus, de 80 a 120 anos, o homem mais dócil que já existiu sobre a face da terra, e ele está ali em submissão, subserviência, está ali humildemente diante de Deus, vislumbrando a promessa de Deus, sem poder entrar, mas recebendo de Deus, na sua promessa, que ele veria a terra, mas não entraria nela. Amados de Jesus Cristo, há um rio caudaloso, corrente, impossível de atravessar,
por causa das correntes e das rochas à sua volta, mas já tinham experimentado os seus pais que Deus já havia aberto o mar Vermelho. Então eles apenas ouviram este relato. Por quê? Amados de Jesus Cristo, porque quando eles estavam há 2 anos caminhando pelo deserto e chegaram nos termos de Moabe, mesmo lugar, na mesma distância, com o mesmo obstáculo, Deus disse à nação que não tivesse medo daqueles que lá estavam, dos cananeus, porque Deus era com eles. Amados de Jesus Cristo, olha o preço da incredulidade. Você que não crê em Deus, você que duvida do poder de Deus, e você que desobedece a Deus, a justiça de Deus não falha. Ainda que Deus te deixe você existir. E aqui as pessoas que estão, não estavam. As que estavam, muitas delas, creio que por ficar 38 anos no deserto, já nem se lembravam mais do feito, no fato que ocorreu. Aqueles que se negaram a obedecer a Deus, voltaram para o deserto. A nuvem que os cobria não parou. O fogo que iluminava a noite não se apagou. Foram se apagando um a um daqueles que se negaram a obedecer a Deus e possuírem a terra, por desconfiança de Deus, por incredulidade de Deus. Amados de Jesus Cristo, há uma máxima dita no mundo que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você que é de Deus, você que é crente, você que está na igreja, nós estamos na peregrinação rumo a Canaã celestial. Graças a Deus lá não tem cananeus. Lá tem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Deus, Espírito Santo e o Salvador Jesus Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, uma ordem de Deus é imperativa. Você pode, até pelo livre-arbítrio que tem, se omitir em obedecer, em cumprir os desígnios de Deus. Porque a sua interpretação, a sua maneira de entender, a sua maneira de viver, pode dar para você inúmeras questões que te fazem divergir dele. Porque você é criado com pai e mãe, e com pai e mãe você obedecia quando queria, mas transgredia do que obedecia, enganava e mentia. Mas os olhos de Deus estão em todos os lugares, ninguém engana Deus. Deus ouve, Deus sabe e Deus vê. E aquela nação está peregrinando 2 anos pelo deserto, já tinha passado por algumas provas, já tinha vivido em condições adversas, mas com Deus presente. Mas povo rebelde e de dura serviço. A promessa está ali. A terra que mana leite e mel está ali. Diante de tudo aquilo que viram, de tudo aquilo que ouviram, de tudo aquilo que viveram, das batalhas que enfrentaram, das guerras que venceram, lá está a promessa. Lá está uma terra rica, prometida à nação, no cumprimento da promessa de Deus a Abraão.
e o povo se recusou a entrar. Números 14, de 28 a 30. Números, capítulo 14, de 28 a 30. Disse-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim ou murmurão, ou resmunguento, murmuraste. Os que murmuram morrem no deserto. Às vezes o pastor está pregando aqui, tem gente murmurando aí, dando risada, ignorando, dizendo que aí vai consultar outros para ver se aquilo que o pastor falou é certo. E aí é uma série de coisas para não receber a correção que o Espírito de Deus dá à igreja. Então não entrareis na terra, a respeito do qual jurei que vos faria habitar. Deus está quebrando o seu juramento de maneira nenhuma. Quem está desobedecendo é o povo. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é justo juiz. Que jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Só 2 de 40 anos para cima entraram. O resto morreu tudo no deserto. Deixa eu repetir a frase. Aquele que resmunga morre no deserto sem a bênção prometida. Mas isso foi lá no tempo de Moisés. Deus é o mesmo, hoje, sempre e eternamente. Diz ele, eu não mudo. Você pode mudar. Deus é imutável. Dá para entender? Então, amados de Jesus Cristo, são 38 anos de punição errante. O último discurso de Moisés ao povo. Moisés sabia que não atravessaria o Jordão. Tudo teria sido mais fácil na vida da nação. Quando a palavra de Deus está falando, a boca de Moisés está falando, a ti te foi mostrado uma nação como um só homem. Esta palavra é endereçada à nação inteira. A ti te foi mostrado que soubesses que só o Senhor é Deus. Por que, amados de Jesus Cristo? Do lado de lá, naquela paisagem maravilhosa, tinha os cananeus, guerreiros fortes, temíveis, mas que eles adoravam falsos deuses. Aquele povo tinha uma circunstância espiritual diferenciada do único Deus verdadeiro. Então são 3 deuses que existem dentro dos termos de Canaã, a saber, Baal, Acera e Moloque. Mas quem está com o povo é o Deus Todo-Poderoso, único, santo, verdadeiro, terrível, eterno
e maravilhoso, que é homem de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Jeová é o seu nome. Então, amados, de Jesus Cristo, quem é Baal? Para o povo cananeu, é o Senhor dos céus. É o responsável pelas chuvas. É o responsável pelas tempestades. É o responsável pela fertilidade agrícola. Então, Baal é adorado e é temido do lado de lá. É um Deus construído pelo homem, mas inexistente. E maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, aqueles que chegaram lá há 38 anos atrás, temeram os cananeus e os deuses dos cananeus e desacreditaram que Deus daria a terra. Como tem crente que não acredita que Deus deu a salvação, que Deus dá a vida eterna, que Deus Ele tem, por intermédio da sua graça, o salvo-conduto para o céu, sem merecimento humano, mas dentro da sua essência real, eterna e gloriosa de amor. Há crentes que duvidam do amor, da misericórdia, da graça e da salvação de Deus e do perdão dos pecados. Acha que precisa ajudar a Deus a fazer alguma coisa, pagar promessa, carregar cruz. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Então há pessoas que duvidam, e que ainda resmungam, e que ainda murmuram, e que são dissidentes e criam contendas onde estão, onde vão, em todos os lugares. Amados de Jesus Cristo, Baal é o Senhor. Senhor, vírgula, Baal não é nada. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aí tem a Sera. Quem é a Sera? Uma mulher. Você tem um Deus homem, tem um Deus mulher. E aqui lá no nosso país tem milhões de cristãos católicos que adoram mais Maria do que Deus. Que se esquecem o fruto do ventre que é Jesus, mas veneram Maria. Amados de Jesus Cristo, a Sera era a deusa do amor, da fertilidade, de procriação. A Sera, ela era a deusa da natureza. Esse negócio de adorar a natureza, isso é de longe. Adoram a criatura, mas não adoram o Criador. Ai, como é gostoso estar lá no campo. A natureza é Deus. Não, Deus criou a natureza. Há um só Deus e um só mediador. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí, amados de Jesus Cristo, há Moloques. Se você ligar MLK no hebraico, é a abreviatura de moleque, né? Moloque é um deus com cabeça de boi, com chifres de bronze, mais alto do que aquela estátua que a IA construiu do Donald Trump, maior do que a estátua de Nabucodonosor, de bronze, de latão, de braços estendidos, abaixados, com mãos grandes, onde os seguidores de Moloques pegavam os seus moleques, as suas crianças, e quando aquela estátua estava em quase ponto de fundir-se pelo calor do fogo que se acendia em volta e do braseiro que ali se formava, com uma passagem para um lugar de muito mais fogo,
onde as mulheres cananeias pegavam os seus filhos e colocavam sobre as mãos daquele Deus deles para sacrificá-los vivos naquelas mãos incandescentes, sendo fritos e caindo dentro da fornalha. Alguma vez você já ouviu um sermão aqui ou em algum outro lugar para você dar o seu filho para ser queimado vivo? As pessoas, elas entram tanto no pecado que se cumpre aquilo que a palavra diz. E o Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não vejam. Você que é mãe, teria coragem de queimar o seu filho? Ou amados de Jesus Cristo, há aqui o acesso em um braseiro incandescente e a criança era colocada viva nas mãos do ídolo e ali ele caía dentro da fornalha. Aquele povo que não conhecia o Deus verdadeiro. Mas aquele povo que está ali, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, já eram para estar desfrutando das bênçãos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, para os dias de vida que você está vivendo na sua realidade. Você só não foi abençoado até agora, não é por culpa de Deus, é por sua culpa. Você resmunga muito, você murmura muito e desobedece sempre. Mas você continua vivo. Assim como continuou vivo aquele pessoal que chegou lá, ali, naqueles termos, mas tiveram que voltar para o deserto, tiveram que voltar para a provação, tiveram que voltar para morrer, para não herdar a bênção. Eu espero que você não tenha que voltar para o deserto para viver toda a sua vida no deserto. Porque Deus tem o melhor para você. Tem só um rio para atravessar. E Deus está com você. A bênção está lá do outro lado. Deus tinha medo que eles entrassem lá de maneira nenhuma. Deus está falando para eles: a ti te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus. Que as pessoas às vezes se esquecem que servem um Deus vivo. E que voltam para trás. É muito comum verem pessoas das igrejas, eu estou na igreja desde 1960, eu já vi gente dentro da igreja que caminhava bem, cantava como crente, orava como crente, lia a Bíblia como crente, até pregava como crente, mas que voltaram às bolotas dos porcos. Conheço gente que voltou a dirigir na igreja cristã católica procissões. Eu já vi gente que hoje é pastor, que se juntou com uma mulher católica e que aqui no Jardim Silveira, de carro, estava na frente da procissão, puxando a procissão para a Aparecida do Norte. Agora hoje é pastor, amanhã é pai de santo, morre no tempo de Deus, mas morre no deserto. Porque desobedecer a Deus, transgredir contra Deus, é morte.
Amados de Jesus Cristo, o povo tem que saber que quem tirou ele como um forte do Egito foi Deus. Você tem que saber que quem te tirou das mãos de Satanás foi Deus. E você deve entender que só o Senhor é Deus. Não há Deus além de ti. Deuteronômio 4, de 32 a 34. Deuteronômio 4, de 32 a 34. Outra vez, Alex. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Quando você estava lá no mundo, já visseis feitos de Deus como tens visto até então? Por que voltar? Por que resmungar? Por que desobedecer? Gostas da areia escaldante do deserto? É apaixonado por escorpiões? É amante de serpentes afogueadas que picam e você morre queimando? Deus tem o melhor para você, mas está além do Jordão. Dá para entender? Viver é um dom de Deus. Vive quem crê em Deus e vive quem não crê em Deus. Vê quem acredita e quem duvida. Vive quem xinga Deus. Chama Deus de coisas terríveis. E não precisa nem estar bêbado, porque tem uns que precisam beber para ter coragem para xingar Deus. Deus deixa viver, mas vive no deserto para morrer. Você que não crê em Deus, você que duvida de Deus, você que blasfema contra Deus, você vai morrer no deserto. E vai para o inferno ainda, tá? Que é um lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. De que adianta viver 100 anos e ir para o inferno? Ah, Deus não é tão bom assim que deixa o homem ir para o inferno. Não, é o homem que quer. Quer ir para o inferno? O que eu tenho com isso? Deus quer mostrar ao povo escolhido a sua grandeza e a sua exclusividade. Irmãos, Deus é exclusivo, tá? Você não pode adorar a Deus e a Maria. Você não pode adorar a Deus e a Aparecida, que não tem nada a ver com a Maria. Você não pode adorar a Deus e a Fátima. Você não pode orar a Deus e a Ludmila. Você não pode orar a Deus e a Guadalupe. Só o Senhor é Deus. Deuteronômio, capítulo 7, de 6 a 11. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais,
O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe destruirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Só o Senhor é Deus. Amados de Jesus Cristo, Deus é tremendo. Deus é fiel. E você? Deus exige. O que eu disse anteriormente? Manda quem? Manda quem? Obedece quem? Você tem juízo? Deus exige exclusividade, obediência e temor. Deuteronômio 10, 12 e 14. Mas, pastor, isso aí era para aquele povo, não tem nada a ver com a gente agora. Agora, pois, ó Israel de Deus, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temos o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Só o Senhor é Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você pode ser abençoado e abençoar 1000 gerações que vêm além de ti. Em cima de ti está a bênção e em cima de ti está a maldição. É você que escolhe. É você que determina. Deus recompensa aqueles que o obedecem, aqueles que o amam, aqueles que o servem, com recompensa. Além de nos abençoar, ainda nos recompensa. Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, seja em qualquer atividade que você desenvolve, no seu cotidiano, no trabalho, na casa, na escola, no casamento, qualquer coisa que você fizer, fazei-o de todo o coração, como para Deus e não para os homens. Aqui tem uma ideologia errada, uma teologia furada, que muitas pessoas que não obedecem, quem vê, e jamais obedecerão aqueles que eles não veem, que quando você fala alguma coisa, a pessoa diz assim, sirva a Deus, não sirva o homem. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Dá para entender? Quando você está lá no seu trabalho e que você julga o cara chato, e pode ser que ele seja chato mesmo, mas você não está ali para servir a ele, você está ali porque Deus colocou você ali para servir a Cristo. Faça o melhor que você puder, porque é para Deus que você está fazendo. Deus está te vendo. Não fique enrolando para chegar ao tempo da sua aposentadoria, enrolando, sabe?
Você vai até... Eu já tive em empresa, tinha gente que esperava a sirene tocar às 7 horas da manhã e ia fazer o número 2 lá no banheiro e dizia para os amigos, eu vou fazer o número 2 de graça, coisa nenhuma. 120 funcionários. As pessoas acham que estão fazendo para o patrão. O que eu ganho é muito pouco. Então estuda um pouco mais para ganhar mais. Faça o melhor. Seja uma pessoa que sabe que você está ali, primeiro porque Deus te deu vida. Segundo, porque Deus, Ele permitiu que você, além de ter vida, tenha saúde. Ele te deu a capacidade de aprender para desenvolver a profissão que você tem. Ele abençoou você de tudo de quanto é forma. Então você está ali, faz o seu melhor em gratidão ao que Deus fez para você. Está fazendo para você. Porque Deus quer recompensá-lo mais ainda. Quem eleva é Deus. E quem... Dá para entender? Faça para Deus. Sabe por quê? Porque só o Senhor é Deus. Essas coisas são muito importantes, amado. Deus é o único e incomparável, tanto no céu quanto na terra. Quem é Baal? Quem é Acera? Quem é Moloque? Quem é o povo cananeu? Nada! Só o Senhor é Deus. 1 Reis 8, 23. E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que todo o coração anda diante de ti. Deus tem o melhor para você. Saia da maldição dos 1000 anos e entre na graça e seja recompensado por Deus com salvação, com vida eterna, perdão pelos seus pecados passados, perdão pelos seus pecados presentes e perdão pelos seus pecados futuros. Só o Senhor é Deus. Deus é justo e próximo. Nenhuma nação da terra tinha um Deus vivo, um Deus santo, um Deus justo, um Deus eterno, que é próximo do homem, disposto a ouvir, disposto a responder ao seu povo quando é invocado. Só o Senhor é Deus. Deuteronômio 4:7 fala desse Deus próximo. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus. Todas as vezes que invocamos, para com esse negócio de que não tem oração, que não passa do teto, sem que saia uma palavra da minha boca. Eis que tudo conheces. Você que julga os outros, essa oração Deus não ouviu. Deixa de ser burro. Deixa de ser incrédulo. Tem gente que marca a posição. Tem igreja aí que só ora de joelho, igual o pessoal aí da católica, igual o pessoal aí da Umbanda e do Candomblé, da Quimbanda. Qual é a posição que Jonas estava no ventre do peixe e disse, das profundezas a ti, clamei e me ouvi. Deus não te colocou você como juiz para ficar olhando a vida dos outros. Mandou você tomar cuidado da sua, porque é você que vai comparecer diante dele para prestar conta da sua vida. Deixa de se meter na vida dos outros. Vai ficar no deserto e vai morrer, não vai entrar lá na bênção. Um Deus incomparável. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Deuteronômio 4, 39. Por isso hoje saberás
e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nem um outro há. Só o Senhor é Deus. Deuteronômio 33, 27. Cadê Baal? Cadê a Sera? Cadê Moloque? Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Só o Senhor é Deus. O Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse: destrói. Ele faz a maior parte. Você fica sempre com a mínima, porque maior é o que está em nós do que o que está com eles. Ó amados de Jesus Cristo, Deus responde à oração do seu servo quando é invocado. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. 8, Alex. Por quê? Pois todo o que pede, recebe. Pedir, recebereis. Porque tem o lado aí mais compreensível dessa passagem, que complementa ela. Pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Pedistes para gastardes em vossos próprios deleites. Mas ele está dizendo que aquilo que é da vontade dele, você está com ele, ele está em você, você pode aquietar toda e qualquer tempestade. Você pode passar em toda e qualquer dificuldade. Ele pode trazer água no seu deserto e na sua sequidão e fazer florescer lírios. Só o Senhor é Deus, ele responde a oração. Salmos 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus não é Deus de longe, amados. Só o Senhor é Deus. E ele chegou aqui primeiro do que nós. Quando nós pedimos reverência na igreja, que as pessoas fiquem ligadas no culto, não é por nossa causa. A gente não resolve nada. E o que a gente resolve de pouca relevância é: você está diante de Deus. E diante de Deus, a gente se cala e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Às vezes a gente até quebra a liturgia do culto para chamar a atenção de algumas pessoas. Não porque a gente não gosta ou tem a birra contra. Que é um momento de você estar com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, com o único objetivo: adorar a Deus. Não perca a bênção. Não perca a oportunidade de crescer, de ser liberto, de ser curado. Vou abrir um parênteses aqui para exaltar e glorificar o nome de Deus. Está em nosso meio alguém que estava em cadeira de roda, com uma enfermidade rara, passando por tratamento, mas sem poder se levantar. Um dia fui à casa dele, falei de Jesus para ele, ele se mostrou
acessível à palavra, já era ouvinte da palavra de Deus e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Na roça. Lá na cidade de Jacupiranga. Estava em uma casa há quase 18 anos e nunca me levaram para lugar nenhum para visitar ninguém. E ainda tinha pessoas que pediam que o pastor fosse visitar. Mas não sei o motivo que não me levaram. Mas a hora chegou, eu creio que Deus escolheu aquele tempo, porque aquele tempo era o momento que Deus tinha para trazer salvação para a vida dele, para a vida da esposa e para a vida da filha. Saí lá da casa dele e Deus falou lá no meu coração. Arrume um tanque para batizá-los. Vou à cidade, sem dinheiro nenhum. Ligo para a Ana Kelly. Ana Kelly, você tem caixa aí? Tem uma piscina aqui para comprar. Tem 3 pessoas para serem batizadas. Sem conhecimento deles. No outro dia, liguei para a Ana Kelly, que ele não tinha dinheiro. Liguei para o meu filho no Rio de Janeiro. Meu filho disse, estou mandando, pai. Estava em frente à Assembleia de Deus, na cidade de Jacupiranga. Tem um depósito de material ali naquela travessinha ali. Olhei, entrou. Fui lá, o dinheiro que meu filho deu. Não sobrou 1 centavo e não faltou 1 centavo. Foi o tanque em que o irmão Jurandir desceu as águas, a sua filha e a sua esposa. E há muito já não está mais em cadeira de roda. Marcelo está maravilhado com o que esse homem faz. O como ele trabalha na terra. O que ele faz a terra produzir. Marcelo fica maravilhado quando sobe nele lá e na irmã dele, que também está presente e que me acolheu 2 anos na casa dela, como filho. E eu sou grato a Deus. Isso é testemunho público. A quem honra, honra. Muito obrigado. Deus é o Deus da recompensa. A recompensa vem de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, orou, é atendido. A gente vai orando e Deus vai fazendo. Porque perto está o Senhor e só o Senhor é Deus. Vamos fazer a vontade dele. O reconhecimento não precisa ser do homem. A gente tem que obedecer a Deus. Fazer o que agrada a Deus. Salmos 50:15. Salmos 50:15. Invoca-me no dia da angústia. Não é outro que livra. Quem livra é Deus. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao santo, eterno nome de Deus. Só o Senhor é Deus. Tem dúvidas disso? 2 Crônicas 7:14. Esse tu agora está como povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o caminho que você anda é mau, o que você vai colher é péssimo. Para um pouco, ouve a voz de Deus chamando a ti. Dá um tempo, para. Deus não é um Deus que só é para ser conversado quando está na angústia. Oh, meu Deus! Quando a coisa fica boa, esquece que tem Deus. Basta melhorar um tiquinho assim. Aí você volta para o deserto.
Deus quer prosperar o seu caminho, Deus quer prosperar a sua vida, Deus quer te fazer mais do que vencedor. Abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, abre o seu coração, abre o seu entendimento. Só o Senhor é Deus. Ele pode te levar, ou Ele pode te levar você no deserto para sofrer 38 anos, depois morrer. Jeremias 33, 3. Clama a mim. Não é aquele negócio de peça para a mãe que o filho responde, tá? É a maior conto do vigário que existe. Quem tem filho adulto aqui? Você tem? Eu também tenho. Pede pro Marcos para ver se eu digo sim. Marcos está aí hoje. Pede pro Marcos que o Sérgio responde. Você bebeu? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não vivestes, que ainda não vistes, que ainda não desfrutaste e que não soube. Então, a nossa salvação está em Deus, a nossa vida eterna está em Deus, a nossa paz está em Deus, a nossa felicidade está em Deus, a nossa saúde está em Deus, a nossa prosperidade está em Deus, a nossa paz está em Deus. Tudo está em Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca a Deus enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto, antes que cheguem os dias e venham os anos, dos quais dirás, não tenho neles contentamento. Só o Senhor é Deus. Não te demores em vir a Deus, porque você já pode ver a bênção, mas você precisa entrar na bênção. Não basta receber a promessa e ver a bênção. Você tem que tomar posse dela. Você tem que entrar, ainda que tenhas que guerrear para permanecer, mas a vitória é certa, porque Deus está contigo. Vamos orar? Pai, eu quero, em nome de Jesus, agradecer-te, porque mais uma vez pudemos estar na tua casa, com o teu povo, muitos dos quais não puderam vir, mas que a tua bênção também os alcance onde quer que estejam, que a tua graça, a tua paz, a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia os alcance, que o teu amor, Senhor Deus, nos envolva a todos, e que possamos, ó Senhor, nunca nos esquecermos que só o Senhor é Deus. Uma oração silenciosa, estamos despedidos. Lá embaixo tem cafezinho, tem até casinho de capim santo, tem umas guloseimas lá. Deus os abençoe, uma semana de bênção e de vitória para todos vocês. Deus os abençoe no nome de Jesus.